sua individualidade, quando você vai numa comunidade para receber, nunca para oferecer, essa comunidade não é comunidade de salvação. Hoje, a sua comunidade, você pode dizer, a minha comunidade hoje é uma comunidade linda, é uma comunidade de exemplo, é uma comunidade boa, é uma comunidade de paz. Você pode dizer isso? Graças a Deus. Mas se às vezes não é isso que você está dizendo, muitas vezes, hoje, a comunidade está além daquilo que deveria estar, porque nós não cuidamos. Deixa de cortar a unha do seu pé por 1 mês, 40 dias. Deixa de limpar, de lixar, de escovar o seu pé. Fica andando descalço, fica andando sem sapato, sem chinelo, por 40 dias. O que vai acontecer com o pé? Sem cortar a unha, sem lixar, sem lavar, sem passar creminho no inverno. O que vai acontecer? Vai ter um casco de elefante, né? É isso, sim ou não? É isso que você faz com a sua comunidade. Quantas vezes você foi lá limpar a sua comunidade? Quantas vezes você pensou em trocar o carpete da sua comunidade? Quantas vezes você pensou em tirar os chicletes do banco, debaixo do banco que as crianças colocam? Em Bridgeport nós fizemos isso, voluntários, tirando os chicletes debaixo do banco. 2 vasos desse tamanho. 2 vasos. Na homilia eu mostrei. Foi isso aqui que seus filhos fizeram, e vocês, adultos, fizeram aqui. Ficou lá 1 mês para as pessoas verem. Sua comunidade não é exemplo para ninguém, porque você trata a comunidade pior, muito pior, do que você trata o seu pé. E se você trata a sua comunidade desse jeito, por que a sua comunidade tem que ser exemplo para alguém? Por quê? Porque com o pé você corta as unhas, você lixa, você passa creminho, você limpa. Na comunidade, não sei, pode ser que aqui em Denver seja diferente, na Sampira. Em Bridgeport não é assim. Eu não vejo meus paroquianos lá. Ah, será que quebrou uma vidraça? Padre, eu posso chamar alguém aqui para arrumar essa vidraça? Nunca escutei isso de ninguém. Graças a Deus, os paroquianos ajudam sim, muito, como aqui ajudam. Esse centro, vocês cuidam, o padre incentiva. Talvez muitas coisas que é feito, conquistas, graças a Deus, tem pessoas conscientes. Eu tenho lá na casa paroquial grupos de brasileiros que toda semana estão limpando a parte de cima e estão limpando a parte de baixo. Os hispanos estão limpando a igreja, mas são sempre os mesmos. As mesmas carinhas, os mesmos. E essas pessoas não fazem isso porque, padre, esse é meu dízimo. Porque tem gente, infelizmente, que faz isso. Fala, eu participo de uma pastoral, eu vou lá, faço uma reunião, tiro um dia da semana, esse é meu dízimo. Está roubando da igreja, está roubando de Deus, porque esse não é o seu dízimo. Você não está fazendo nada além do que você deveria fazer. Porque não é para a igreja que está fazendo. É para o mundo melhor. É para deixar esse mundo melhor para os teus filhos. É para que isso aqui não vire um zoológico. É para que isso aqui não vire terra de ninguém. É para que as pessoas comecem a ter mais moral, mais vergonha na cara. É por isso que você faz essas coisas. Não é porque isso é teu dízimo. Eu vou fazer isso porque, quem sabe, com isso, eu apago, eu cancelo um monte de pecado que eu tenho. Muitas vezes as pessoas participam do grupo de oração. O grupo de oração é um movimento. O grupo de oração é um movimento, não é uma pastoral. Existem diferenças entre movimento e pastoral. Mas todos nós somos chamados a participar de alguma maneira na nossa comunidade. Todos nós somos chamados a sermos engajados de alguma maneira na comunidade. Porque se nós fizermos isso, nós não estamos deixando algo melhor para os nossos filhos, para o dia de amanhã. Abram a Bíblia de vocês no capítulo 20 do Evangelho de São João. Versículo
versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Eu havia prometido às pessoas que precisarem do sacramento da reconciliação, vou falar em baixo agora, atendendo as funções pelo menos por mais alguns minutos ou uma hora no sábado. Aproveite. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar. Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus. Pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste? Felizes aqueles que creem sem ter visto. Esse texto para nós, da aparição do Senhor Jesus aos apóstolos. Os apóstolos estavam reunidos fazendo o quê? Estavam em oração. E Jesus apareceu ressuscitado para eles, com as marcas da paixão, das mãos, do lado aberto, os pregos que atravessaram, o buraco onde os pregos atravessaram. E Jesus, ele disse: a paz esteja convosco. Soprou sobre eles o Espírito Santo e os enviou para ir anunciar essa boa nova. Acontece que um deles não estava lá, Tomé. E Tomé, incrédulo: se eu não ver, eu não acredito. Se eu não pôr o dedo, eu não acredito. Não sei o que, eu não acredito. Mas 8 dias depois, de novo, Jesus lá. E então Jesus repreende Tomé: Tomé, agora você crê, mas feliz daqueles que creem, mesmo sem ter visto. Esse texto para nós é um texto dominical. É um texto onde todas as vezes que nós entramos na igreja, no domingo, para celebrar a Eucaristia, nós temos a presença do Cristo ressuscitado. Jesus vivo, mas com a marca do seu sofrimento. Jesus vivo, mas trazendo o sinal dos pregos aonde ele foi colocado na cruz. Jesus soprando sobre nós o Espírito Santo, dizendo: ide, eu vos envio. Parece
que Jesus, depois de morto na cruz, ele deve ter batido a cabeça. Estou meio besta, meio bobo. Se assim nós podemos dizer, porque a palavra de Deus é clara para nós. Mais uma vez, a palavra de Deus nos diz, depois dessas palavras, antes disso, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, assim também eu envio a vós. Eu não teria coragem, se eu fosse Jesus Cristo, falar assim: Rogério, você vai ser padre. Eu não teria essa coragem, se eu fosse Jesus Cristo. Rogério, eu te escolhi para que você seja o meu servo de Deus, lá na igreja, lá em São Paulo, onde você ficou 5 anos, lá em Brígido, onde você está quase 6. Se eu fosse Jesus Cristo, eu nem daria a mínima confiança para quem eu era naquele momento. Mesma coisa eu digo de vocês. Não conheço, mas sei que vocês são humanos igual a mim. E se eu fosse Jesus Cristo, eu não diria a nenhum de vocês: vão ser meus servos lá no grupo de oração da Sampira, em Nêmbolo. Vão ser meus servos lá no grupo de oração de Brígido. Vão ser ministros da Eucaristia. Vão ser catequistas. Vão ser isso. Conhecendo, sabendo que vocês são homens, carne e osso, igual a mim, eu não chamaria vocês. Essa é a diferença entre você e Jesus Cristo, que sabe que ele veio para confundir os fortes, chamou os fracos para confundir os fortes. Quem são os fracos? Somos nós. Que Jesus Cristo, ele, aonde faltou a graça, ele derramou a graça, e derramou a graça superabundantemente, deu mais do que aquilo que nós precisássemos. Aonde existiu pecado, ele se fez pecado para acabar com os nossos pecados. Aí está a diferença entre Jesus Cristo, que escolheu as pessoas certas, nós, porque aonde existiu pecado precisava estar a graça de Deus, aonde existia fraqueza precisava estar a força de Deus. E por isso nós vamos às vezes na igreja e temos aquela oração, como teve aquele homem que rezava entre o publicano e depois o cobrador de impostos e aquele fariseu. E aquele fariseu lá no templo dizia: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano lá atrás, esse cobrador de impostos, que fica impuro, colocando impostos pesados nas pessoas, cobrando deles, está aqui. Senhor, obrigado porque eu sou um fariseu, porque eu te louvo, porque eu te adoro. Essa, muitas vezes, é a oração que nós fazemos na igreja. E diz São João Evangelista que o machado está pronto para cortar. O machado já está na raiz para cortar as árvores que não dão frutos. Não pensem vocês que a árvore que não está dando fruto é do lado de vocês. Ah, essa árvore aqui do meu lado está seca, sem você pensar. Essa árvore aqui do meu lado não está dando fruto nenhum. Os frutos dessa árvore que está aqui do meu lado, no mesmo banco que eu da igreja, ou fruto azedo, fruto amargo. Se nós olhamos os frutos ou a árvore do vizinho, cuidado. Porque quando a gente vai ficar olhando muito dos outros, a nossa já foi cortada, já foi podada, a nossa já caiu, e não dá nem tempo de falar madeira, já foi. Não dá tempo. Então, se nós começarmos hoje a entender a função da comunidade é para me levantar, comunidade é para me erguer, comunidade é para eu caminhar, comunidade é para entender que eles estão no mesmo barco que eu, nas mesmas dificuldades que eu, porém, aquele que está nesse barco, aquele que conduz esse barco, aquele que leva esse barco, quem sopra esse barco para esse barco se movimentar é o Espírito Santo. Quem conduz esse barco é Jesus Cristo. E é Jesus Cristo que no barco disse aos discípulos: mas por que vocês estão desesperados? Por que vocês estão tão aflitos?
Em uma palavra, Jesus disse cessa, e aquela ventania toda, aquelas ondas todas se cessaram. Então, se nós começarmos a usar mais, com confiança, a comunidade, instrumento de salvação que Deus nos deu, nós vamos entender que tudo que nós fazemos na comunidade, o que a comunidade é para nós, a nossa importância na comunidade, de viver e de fazer alguma coisa na comunidade, é para que o dia de amanhã seja mais, talvez, perto daquilo que o reino de Deus é. E nós precisamos fazer com que o mundo, com que a nossa sociedade não seja como o mundo quer, mas seja como Deus quer. Ele veio para estabelecer o reino de Deus. O evangelho de hoje, no domingo de hoje, Jesus passou 40 dias no deserto. Depois ele saiu e começou a pregar. Convertei-vos e creio no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. É o reino de Deus que nós estamos construindo. Essa é a verdadeira comunidade, a função da comunidade, construirmos o reino de Deus. Se vocês, ao saírem desse seminário de vida no Espírito Santo, chegarem amanhã, segunda-feira, falar, padre, que pastoral você precisa? Qual a necessidade dessa comunidade? O que você mais precisa aqui? O padre pode dizer que diga, mas eu preciso de muitas coisas. Quais são os seus dons? Quais são os seus carismas? Ah, padre, eu estudei isso. Padre, eu me interesso por aquilo. Então o padre vai ter o pleno discernimento de, em oração com você, procurar uma melhor pastoral, onde você sirva a Deus, onde você se encaixe na comunidade. Agora, sentar num sábado ou no domingo no banco da igreja e ficar lá esquentando o banco da igreja e depois ir embora, não adianta nada. Não adianta nada. É aquela pessoa, duas pessoas, uma está lá na moita, sentada, pensando na vida, baixou as calças, está lá na moita, pensando, lendo o jornal, e o outro já está, vai sair pelo nariz, vai sair por tudo, desesperado. Bom, meu filho, ou você usa a moita, ou você sai da moita, porque ele tem que usar. Ou você usa, ou você sai. Se você não está só esquentando o banco da igreja, não está fazendo nada, tem gente que quer fazer. Dá espaço para os outros. Tem gente que quer fazer, tem gente que precisa da igreja. Se a igreja não te serve para nada, para muita gente, a igreja serve. Para muita gente, a igreja é o caminho de salvação. Para todos, na verdade, para todos. Mas tem alguns, infelizmente, que não sabem usar. Então, nós podemos descobrir isso por dom de Deus, por graça de Deus. Nós podemos descobrir isso pela fé, e também é Deus que nos dá a fé. Nós podemos estudar isso. Leiam a palavra de Deus. Desde o momento em que Jesus instituiu 12 apóstolos, 72 discípulos, disse: aquilo que vocês perdoarem será perdoado, aquilo que vocês não perdoarem não será perdoado. Eu vos envio, ide anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês estudarem a Bíblia, está aí, na igreja, na comunidade. Se não é pela fé, se não é pela vivência, se não é talvez por graça e dom de Deus, estude, leia a palavra de Deus. Talvez você não nasceu fazendo conta e nem resolvendo um problema de matemática, mas o professor te ensinou e você foi aprendendo e hoje você consegue resolver esses problemas.